Boa tarde, pastores da primeira região. Eu saúdo a todos, paz seja convosco. Quero agradecer ao nosso presidente, pastor Manuel Martins, esse guerreiro, esse missionário aqui da nossa querida igreja quadrangular do estado do Amazonas, e pelo privilégio que estou tendo agora, neste momento, de compartilhar com vocês algumas experiências de princípios bíblicos. Eu não me atrevo a dizer que estou aqui ministrando uma aula teológica, mas simplesmente de princípios bíblicos. E eu estou com a minha Bíblia aberta exatamente aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, muitas das vezes, nós temos uma dificuldade quando falamos sobre a oferta. A oferta, ela é uma honra ao Senhor, não é? Mas eu sei que recentemente, semana passada, vocês estiveram no seminário Jeová Jireh, assim como também eu já estive lá 3 vezes este ano. E ouvindo as ministrações, trouxe clareza à minha mente, ao meu coração, de algo que eu já vinha praticando, e sempre no final de cada ano eu ensino a igreja, fazemos os filhos da prosperidade e os ensinamos. Então, eu não vou aqui falar sobre dízimo, porque isso aqui já está muito ensinado nas nossas igrejas, todos sabem disso, mas vamos conversar um pouquinho sobre esses princípios bíblicos, não é? Que é da oferta e da primícia e da semeadura. Então, nós encontramos na palavra de Deus muitas passagens que nos mostram que Satanás, ele não está interessado nos 90%. Não se engane com isso. Ele está interessado no pouco, nos 10%. E eu te explico agora. Por quê? Porque se você deixar de devolver o dízimo, que é 10%, se você deixar de dar a oferta, e se você deixar também de entregar a primícia para honrar o teu sacerdote, o que acontece? O dízimo, ele protege. A oferta, ela multiplica. Ela é uma semente multiplicadora. E a primícia, ela santifica. Ora, se você está com teus bens protegidos, a tua semente vai estar sendo multiplicando e a tua primícia está santificando, e tudo que é santo, o inimigo não toca. O inimigo não toca. Agora vamos ver isto rapidamente na palavra do nosso Deus. Ora, nós encontramos aqui um texto, na época do rei Ezequias, está em 2 Crônicas, você vai ter que, seria muito tempo para lermos os capítulos 30 e 31, que nós vamos encontrar Ezequias com a idade de 25 anos, assumindo o reino em Judá, e ele encontrou o reino numa decadência espiritual. Os sacerdotes não estavam ministrando, e ele então reuniu os sacerdotes e perguntou-lhes:
por que vocês não estão fazendo o serviço da casa do Senhor como está ordenado na lei do nosso Deus? E eles disseram, porque não temos suprimento, não há mantimento na casa do Senhor. Era como se, na nossa realidade, a pessoa tivesse que sair para trabalhar, sair para fazer bico, sair para pescar, fazer outras atividades, menos se dedicar à oração, à ministração, à meditação da palavra, a fazer a obra de Deus. Então o rei tomou uma decisão. Ele convocou toda a congregação de Judá para que viessem. Isso aqui está escrito no capítulo 31 de 2 Crônicas, que diz assim, no versículo 2, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. E aí, continuando, no versículo 5, diz assim, logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. Pais-me, colegas e amigos, não estavam, o povo não estava trazendo ou devolvendo o dízimo, não estavam entregando as primícias aos sacerdotes. E então o que havia? Uma decadência espiritual. E havia também uma decadência material. E o rei Ezequias, ele fez uma reforma ali. Ele fez uma reforma material, ele restaurou a casa do Senhor, e ele convocou ao povo de Israel, aos anciãos, aos líderes, que trouxessem a parte devida aos sacerdotes, que era os dízimos, as ofertas e as primícias. E ele mesmo foi o exemplo. Depois você lê aqui na Bíblia que você vai encontrar. Agora, o que nos surpreende é que no versículo 10 do capítulo 31, há uma chave que pode mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a história da tua igreja e os anos vindouros. É que no versículo 10 diz assim, então o sumo sacerdote Azaria da casa de Zadok lhe respondeu, desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Porque o sacerdote respondeu para o rei Ezequias assim? Porque no versículo 9, Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. 3 meses depois que eles se voltaram para Deus e foram fiéis em devolver os dízimos, as ofertas e as primícias. O rei
foi fazer uma visita ao templo. E o que ele encontrou? Montões e montões ao relento, do lado de fora. Havia vinho, havia azeite, havia trigo, cereais. E o rei, lógico, chamou o sumo sacerdote, chamou os levitas e lhes disse: por que vocês não estão guardando isso? Por que se está aqui ao relento? E então o sumo sacerdote lhe respondeu: Senhor rei, desde o dia que o Senhor estabeleceu que o povo trouxesse à casa do nosso Deus essas ofertas, essas primícias, nós temos tido com fartura, com abundância. As despensas do templo estão cheias, estão lotadas, estão abarrotadas. E essa quantidade que está aqui fora é porque tudo isso está sobrando. Agora vamos voltar para cá. Por que estava sobrando? Porque na parte B do versículo 10 diz: porque o Senhor Deus abençoou ao seu povo e esta grande quantidade é o que sobra. Nós poderíamos agora rapidamente ir para o Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 6, verso 38, que Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida e transbordante. Então, é como se ele dissesse assim: se vocês trouxerem oferta e derem a mim, eu darei a vocês boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, né? É interessante, nós não temos muito tempo, porque isso vocês aprenderam lá no seminário, mas isso significa prática. Se você praticar, nós temos poucas pessoas na nossa igreja que estão praticando, não vou dizer que são muitas pessoas, mas os que decidiram praticar, essas pessoas estão sendo abençoadas. Deus está prosperando, porque Deus levanta a pessoa da onde ela está. Como ele diz, levanta o homem do pó, levanta o necessitado do pó, do monturo, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Eu gostaria de encerrar essa palavra, porque é uma palavra de prosperidade bíblica, não é uma palavra para você ser rico, não. O conceito que nos é passado pelo capitalismo é que você tem que receber e guardar, recebendo e guardando, mas no reino de Deus é diferente. Você deve receber e deve repartir, porque é repartindo que sobra. Lembra lá na multiplicação dos pães, lá quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, o que aconteceu? Sobraram 12 cestos após 5.000 homens terem sido alimentados, não é? Então, é repartindo que sobra. Então, vai sobrar sim. Não deixa o inimigo roubar a tua bênção. Um outro princípio é o que está lá em Gênesis, que é o princípio que José, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria dada pelo Senhor nosso Deus, ele disse ao rei do Egito, a Faraó, quando Faraó teve aquele sonho e estava totalmente perturbado, estava sem dormir, sem comer, e não havia ninguém dos sábios ali no Egito que interpretasse o sonho. Mas José disse para Faraó: o sonho do rei é um só. E aí você já sabe, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras. E ele disse: virão sobre o Egito
7 anos de muita abundância, de muita fartura, de muita prosperidade. Eu aproveito para te dar uma rema aqui, dizer também uma revelação da palavra. Se você crê, você pode declarar isso na sua igreja: 7 anos de bênção, 7 anos de fartura, 7 anos de prosperidade, 7 anos em que vai haver muitos que estarão se formando na faculdade, se formando no ensino superior, concluindo suas pós-graduações, doutorados, etc., não é? Mas José disse: depois virão 7 anos de fome, 7 anos que irão consumir a fartura. Por isso eu aconselho ao rei que ponha pessoas sábias e ajuizadas para que guardem nas cidades, sejam construídos celeiros e guarde a quinta parte da colheita do trigo, a quinta parte dos produtos do campo, para que possamos, na época da fome, ter como alimentar o povo. Meus queridos e meus amados, isso representa 20%. Uma palavra assim de esclarecimento para todos nós, não é? Nós aqui no Brasil, nós tivemos, numa época do Brasil colonial, uma revolução chamada Inconfidência Mineira, que desencadeou-se pela derrama e depois a morte de Tiradentes. Por quê? Porque Portugal estava cobrando o quinto de todos os minérios, o ouro que era extraído aqui no Brasil, 20%. Hoje, o Brasil está pagando mais de 40% de impostos para o governo. E está todo mundo calado. Mas isso é fato histórico. Isso é fato histórico, né? Eu tenho um mini empresário na igreja e ele declarou, ele pede, inclusive, ele diga: pastor, ore por mim, porque tenho que nesta semana pagar impostos, né? E ele fala a quantia, e ele tem poucos funcionários, a empresa dele, pouquíssimos funcionários, mas é altíssimos impostos que ele paga. Bom, deixa isso à parte. Se você praticar isso na sua vida pessoal, guardando o quinto, você com certeza vai ter prosperidade bíblica na sua vida. Sem dúvida nenhuma, porque as oportunidades, elas irão surgir, mas veja isso, vamos olhar com carinho para os nossos líderes, para aqueles que vieram antes de nós, para aqueles que adquiriram o terreno, que pagaram o terreno, que começaram a construção da igreja que nós estamos pastoreando. Esses líderes precisam ser honrados. Eu hoje estou completando 63, pela graça, pela bondade e pela misericórdia do nosso querido Deus. Por isso eu não estou pessoalmente com vocês. Fiz essa pequena live para compartilhar com vocês o que Deus pode fazer na nossa vida. Então, honre os vossos líderes. Honre, vá, se aproxime do seu líder maior, chegue a ele, converse com ele e diga: eis-me aqui, eu estou pronto para servi-lo. São princípios e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E por falar em te abençoar, eu gostaria de apenas dizer, encerrando, que Deus disse para o patriarca Abraão, quando Abraão decidiu caminhar 3 dias, subir ao Monte Moriá,
e ele estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque. Mas Deus não o permitiu. E então está escrito no capítulo 22 do Gênesis, no verso 16, Deus disse para Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei. Então Deus disse: jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei. Sabe o que significa abençoado? Aquele que recebeu de Deus poder para prosperar em tudo que fizer. Abençoado, aquele que recebeu de Deus poder para ser bem-sucedido em tudo que colocar as mãos. Abençoado, aquele que recebeu de Deus poder de multiplicação em tudo que semear. Abençoado, aquele que recebeu de Deus para prosperar em tudo e em todas as áreas. Abençoado, aquele que recebeu de Deus poder, sabedoria e capacidade para ser cabeça em tudo e não ser cauda. Então, nós somos cabeças e somos filhos de Deus, desse Deus tão lindo e tão maravilhoso, dono do ouro e da prata. Deus abençoe a todos. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém.